Olá, seja bem-vindo a essa aula. Eu estou muito feliz por gravar essa aula para você, que nós vamos falar aqui especificamente sobre erro nos cartórios. Eu vou passar para você aqui quais são os principais erros que acontecem nos cartórios e o que você, advogado, pode estar fazendo para o seu cliente, evitando que ele tenha prejuízo com esse erro, ok? Se você chegou agora, meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado, sou fundador do Prática Extrajudicial, que é um projeto pelo qual eu compartilho a minha experiência prática nos cartórios de registro de imóveis, bem como também na minha advocacia privada, ok? Se você chegou agora e você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos que eu postar por aqui, porque nós vamos tratar de vários assuntos aqui sobre cartórios, ok? Os conteúdos são variados, mas especificamente na advocacia extrajudicial imobiliária. Abaixo desse vídeo vai ter uns links aqui que tem o link do meu site, do meu Telegram, do meu Instagram e do meu Facebook. Então já acessa lá, se você gosta desse assunto, se faz sentido para a sua advocacia, é importantíssimo você me acompanhar nesses conteúdos, porque não é um assunto que a gente encontra em qualquer lugar. Eu sei disso porque quando eu estava na faculdade, assim que eu entrei no cartório, eu não encontrava conhecimento sobre isso na faculdade de forma alguma. O professor nenhum falava sobre isso. Era alguma coisinha ali sobre registros públicos, mas nada demais, nada aprofundado. Depois que eu entrei no cartório de registro de imóveis, eu percebi o universo que eram os registros públicos, bem como aí o mundo das notas, que você pode concluir comigo que são serviços essenciais na vida do cidadão. Então deveria ser obrigatório essa matéria na faculdade para ensinar o profissional do direito a trabalhar com esses assuntos, ok? Já que não é ensinado na faculdade, vem comigo aqui que a gente vai aprender sobre isso. E o tema da aula de hoje é sobre erro nos cartórios. Nós vamos estudar aqui, eu vou passar para você quais são os principais erros que acontecem no cartório e como é que você soluciona isso para gerar menos onerosidade aí para o seu cliente, ok? Então vamos para a tela aqui que a gente tem muito conteúdo para trabalhar. Ó, o primeiro ponto é o seguinte, vamos esclarecer uma coisa aqui. Errar é humano. Não é porque a gente está falando aqui de cartório que eles são seres que não vão errar. É uma prestação privada por delegação do poder público, então é um profissional que atua ali na frente da delegação. Logo, eventualmente ele vai errar. Então nós temos que ter a noção seguinte: não é porque o cartório errou que já vai tacar ali uma ação judicial para responsabilizar ele. Não é assim, calma. Nós estamos aqui na questão extrajudicial. Vamos procurar solucionar aquele conflito da melhor forma possível. É isso que eu vou passar aqui para você hoje, ok? Tem situações que realmente o cartório vai gerar prejuízo para as partes, mas a gente pode analisar posteriormente. E já é outras situações que dá para resolver amigavelmente, só fazendo requerimento ou até solicitando que o tabelião ou o registrador haja de ofício para estar resolvendo aquela circunstância para você, ok? Então, beleza. Aqui eu coloquei uma frase para a gente refletir sobre ela, que é o seguinte: atos notariais formalizam vontades humanas que podem ser derivadas de erros, seja na apresentação do documento, seja na formalização pelo profissional. Então aqui nós temos dois tipos de erro, ok? Aqui, ó, o primeiro erro está na apresentação do documento. Então isso aqui é responsável o usuário. Coloquei até aqui embaixo aqui, ó. O usuário do serviço extrajudicial apresenta o documento errado para o cartório formalizar determinada circunstância jurídica. Beleza? Esse é um ponto. Agora, o outro erro é na formalização pelo profissional. Ou seja, o equívoco aqui nesse caso vai ser do próprio tabelião ou registrador. Entendeu isso? Então, assim, é importantíssimo você saber essa diferença, porque ora a culpa vai ser sua, ora vai ser do tabelião ou registrador. É importante você identificar de quem é a culpa para você resolver aquilo da melhor forma possível. Beleza? Então vamos seguindo aqui. No tópico 3, eu trouxe para nós a seguinte situação. São situações que o próprio, nesse caso aqui especificamente vai ser o tabelião de notas, ok? Que ele formaliza determinados instrumentos para estar corrigindo alguma circunstância que ocorreu na formalização daquele negócio jurídico. Houve algum erro, ele vai lá, existem 4 tipos de circunstâncias, de ferramentas que ele pode estar utilizando para estar corrigindo aquele erro que ele identificou. Vamos estudar sobre elas? Eu vou falar sobre as 4 aqui pra gente, ok? Então tá. A primeira é a... Opa, alterei aqui. A primeira é por ressalva. O ato notarial ele pode ser corrigido por ressalva, que se trata do quê? Ela consiste na alteração do documento após a formalização jurídica, antes da assinatura das partes. Então isso aqui é muito importante. Isso aqui é o que diferencia do próximo tipo de instrumento que a gente vai falar. Então assim,
O tabelião de notas recebeu as partes lá no cartório. Vamos tratar aqui que seja uma escritura pública de compra e venda. Pediu documentação de todo mundo, formalizou o documento, beleza, está tudo pronto já, terminou o ato, entregou o ato às partes, ele tem o dever de fazer isso, a Lei 8935 fala que ele tem que fazer isso, ele lê aquele documento às partes, entrega para eles darem uma lida, e antes da assinatura das partes, é identificado que tem um erro. Ok? E como é que soluciona nesse caso? As partes verbalmente manifestam para o tabelião, falam, olha tabelião, nesse quesito aqui está errado. E desde que não seja alguma circunstância do objeto daquele negócio jurídico. Seja o nome das partes, seja um CPF que está equivocado, seja o regime de bens de alguma daquelas partes, entendeu? O nome de alguma delas está com um S a mais ou um A a menos, alguma coisa nesse sentido, pode estar ensejando aí, no caso, a ressalva final. Então, antes da assinatura das partes, o tabelião vai corrigir isso, vai colocar ali uma ressalva final mesmo, que é como se fosse uma cláusula, e esse ato notarial ele vai ser corrigido e vai cumprir a sua finalidade aí tranquilamente, ok? O próximo aqui, esse aqui já está ok, né? A gente já estudou sobre ele, beleza. O próximo é a cláusula em tempo. O que consiste a cláusula em tempo? No caso, uma outra forma de estar corrigindo algum equívoco que as partes identificam ali na formalização daquele negócio jurídico, só que, tem um detalhe, na cláusula em tempo, já houve a formalização jurídica e as partes já assinaram. Tá aqui, ó, o conceito para você. A cláusula em tempo trata-se de um instituto que visa corrigir eventuais erros depois da assinatura das partes. Então, da mesma forma que eu falei para vocês anteriormente, o tabelião chega lá nas partes, mostra para ele o documento, todo mundo assina, tá tudo certo o documento, já está pronto para finalizar a ata notarial, formalizar aquele negócio jurídico. Alguma das partes manifesta e fala, tabelião, esse documento está errado, consta lá tal equívoco. E aí o tabelião faz o quê? Ele consta uma cláusula em tempo, ao final do ato notarial, depois das partes terem assinado, ele consta o equívoco que aconteceu, corrige aquela circunstância, solicita para as partes lerem novamente o documento e após isso, ambas as partes assinam e ele assina o documento, encerrando o ato e dando fé pública ali e utilizando aquele ato ali, aquele ato podendo ser utilizado para o objetivo que ele tinha inicialmente, ok? Então é isso. Então só um comparativo aqui que é bem comum, é bem semelhante à ressalva final para a cláusula em tempo, é que na cláusula final, isso aqui acontece antes da assinatura das partes, ok? Já na cláusula em tempo, é depois da assinatura das partes. Isso é a diferença fundamental entre esses dois institutos, ok? Nós temos também a questão do aditamento. E qual que é o conceito do aditamento? O aditamento serve para corrigir pequenos equívocos percebidos pelo próprio tabelião ou pelas partes, mas após a formalização jurídica do ato e a assinatura de todos. Então, nesse caso, o ato notarial ele já foi feito, já foi assinado, o tabelião já assinou e, na grande maioria das vezes, as partes já saíram do cartório. Elas já não estão mais no cartório. Então, o tabelião identifica aquele ato, comunica às partes, fala, olha, identifiquei aqui que tem um erro, vem aqui, busca esse aditamento, porque o erro foi meu. Ele assume o erro, ele fala, olha, esse erro foi meu, então eu vou emitir aqui um aditamento para você, sem custo algum, as partes não vão pagar nada por isso, para aquele documento, porque se não emitir aquele aditamento, aditivo e aditamento é a mesma coisa, tá? São só sinônimos. Então, porque eu já peguei escritura pública de aditivo e escritura pública de aditamento, então é a mesma coisa. Sem aquele aditivo, aquela escritura pública ou aquela formalização daquele negócio jurídico, ela não consegue cumprir a sua finalidade. Então é por isso que o tabelião chama as partes, ou a própria parte, na hora que ela foi levar, por exemplo, no cartório de imóveis, uma compra e venda, escritura pública de compra e venda, o cartório se recusa a registrar porque tem algumas circunstâncias que está errado. Então ela solicita ao tabelião para que seja feito aí um aditivo constando essa circunstância no documento para que ele tenha a utilidade que inicialmente foi solicitado, ok? Só uma circunstância que é interessante falar nesse momento, que é o seguinte, eu vou até passar aqui para a tela. Deixa eu falar da retificação, que aí depois eu falo, finalizando aqui é melhor eu fazer isso. E no caso, nós temos a re-ratificação. Qual que é o conceito de re-ratificação? É o instrumento pelo qual se corrige erros na substância do ato jurídico, que é o objeto do negócio jurídico, que o tornaria o negócio nulo ou anulável. Por exemplo,
Suponhamos que você tenha requerido aí, no caso, uma escritura pública de compra e venda, e no momento de solicitar a lavratura da escritura pública, você se equivocou na hora de constar um imóvel. Você entregou a certidão de matrícula lá e identificou que era o... Vamos supor que você tenha 2 imóveis, você queria vender só um. E aí você apresentou o imóvel errado. Ok? Você apresentou o imóvel errado. E aí só foi identificar depois lá no registro de imóveis. E aí você fala, nossa, não é esse que eu quero registrar não, é o outro. Então você concorda comigo que vai alterar o objeto daquela escritura pública? Então não dá para fazer por aditivo, nem por aditamento, nem por cláusula em tempo. Não dá, não pode fazer isso. A legislação proíbe que isso faça. A Lei 6.015 fala isso. Então tem que ser feita uma reratificação. E o que é uma reratificação? Você retifica algo e ratifica as demais cláusulas. Ou seja, você vai alterar, nesse caso que o exemplo que eu dei para você, você vai alterar a questão aí do imóvel, simplesmente isso, e vai ratificar as demais cláusulas, para que aquele documento possa cumprir sua finalidade, que é transferir o imóvel para terceiros que você está vendendo. Ok? Então, dito tudo isso, nós encerramos aqui a parte que fala sobre os 4 tipos de correções possíveis lá no tabelionato de notas, ok? Então, vou escrever uma circunstância aqui que é o seguinte: o erro decorrente da própria parte deverá ser complementado emolumentos. Caso o erro seja do próprio tabelião, a escritura retificativa ou de reratificação será gratuita. Ok? Vou ter que colocar em amarelo aqui. O erro decorrente da própria parte deverá ser complementado em emolumentos. Temos que melhorar essa frase. Se o erro for decorrente da própria parte, deverá ser complementado em emolumentos. Caso o erro seja do próprio tabelião, a escritura retificativa ou reratificação será gratuita. Por que disso? É aquilo que eu falei anteriormente para você. Se você apresenta documentos errados, o problema é seu, ou do seu cliente, você que apresentou aquele documento errado. E aí o tabelião, em decorrência daquele documento errado, ele formalizou um ato jurídico válido, porém com documentos errados. Então não dá para você culpar ele, sendo que o erro foi seu. Beleza? Agora, se o erro, você apresentou o documento certo e o próprio tabelião errou na transposição de algum elemento do título, aí sim você vai solicitar, no caso, que ele faça aquela retificação ou aditivo gratuitamente. Ok? Está lá nos termos do artigo 213, inciso 1º da Lei 6.015. Agora, se for um erro seu, aí você vai ter que solicitar que ele lave o aditivo e vai ter que pagar os emolumentos devidos para o ato. Tranquilo? Então vamos seguindo. Aqui no 4º tópico eu coloquei uma observação interessante, que é o seguinte: das formas de correções acima, a única que tem a possibilidade de alteração da substância do ato, que é essencial à validade do negócio jurídico, é a reratificação, ok? Então não dá para você alterar alguma circunstância essencial do negócio jurídico por meio de um aditamento, por meio de uma cláusula em tempo ou por uma ressalva final. Não dá. É aquilo que eu falei para você. Se você vai alterar o objeto daquele documento, vai ter que ser por escritura pública de reratificação. Tudo bem? Que você retifica algo, altera lá a circunstância que você quer, ratifica as demais e solicita que todas as partes envolvidas no negócio jurídico assinem novamente, inclusive o tabelião. Ok? Aí você vai apresentar as 2 escrituras. Se for no caso de uma compra e venda, você vai apresentar as 2 escrituras, a escritura pública de compra e venda que foi lavrada errado, mais a escritura de reratificação lá no cartório de imóveis para estar registrando aquele imóvel. Beleza? Então vamos seguindo. Aqui eu coloquei para a gente quais são os tipos de erro mais comum que acontece aí, tanto no tabelionato de notas quanto no registro de imóveis, ok? É os principais cartórios que eu vou falar nessa aula de hoje. Então faz sentido eu compartilhar isso com você. Deixa eu descer essa aqui para a gente mudar para a tela. Beleza. Quais são os principais erros? Então, acontece de grafia de nome, qualificação das partes, estado civil, CPF, RG. Então é o seguinte, às vezes o nome da pessoa, vou até colocar aqui, ó, circunstância que eu já peguei.
Às vezes a pessoa chama Graziela, isso aqui é um nome fictício, tá, gente? Não conheço ninguém com esse nome, não. Nunes Pereira. Se tiver alguma Graziela Nunes Pereira aí, eu não tô falando com você, tá? Não tá sendo diretamente para você. É só um nome que eu peguei aleatório pra gente estar dando o exemplo. Só que o nome da pessoa correto, vou até colocar aqui em cima aqui, ó. Nome errado, nome correto. Graziela com um L só. Então, no caso, o cartório não pode estar deixando essa circunstância passar, porque se trata de duas pessoas totalmente diferentes, ok? Então, nesse caso, acontece isso direto lá pra gente. Então, a grafia do nome é muito importante, tanto o tabelião quanto o registrador verificar para poder realmente prestar um serviço aí que não contém algum erro e possa dar prejuízo às partes, ok? Na questão do CPF também acontece, do número do CPF, alterar um númerozinho só. Acontece ali de passar um zero, de acontecer. Isso é um erro. E não dá para deixar passar, ok? Não dá para passar. Porque aí se trata de outra pessoa. Se você altera um número de CPF, seja qual ele for, você vai estar alterando a pessoa daquele negócio jurídico. Beleza? Então são os principais erros que acontecem aí no cartório de imóveis e tabelião de notas, é a grafia de nomes e a qualificação das partes, seja do estado civil, consta lá como divorciado, mas a pessoa é casada. Então tem que alterar para estar formalizando aquele negócio jurídico, seja o CPF ou seja o RG. Beleza? Então vou até colocar escrever alguma circunstância aqui. A alteração, aliás, a correção do estado civil, CPF, RG e nome correto é imprescindível para a formalização jurídica de negócios. É dever das partes alterar o nome correto, são imprescindíveis. Ó, ele já me corrigiu aqui e tá certo. É dever das partes alterarem conforme os documentos atuais antes da formalização jurídica. Lembrando, vou colocar só uma situação aqui que é importante. Vou até colocar uma pergunta para você. O que prova o estado civil? Vamos conversar sobre isso. Como é que você prova o estado civil de uma pessoa? É pela certidão de matrícula do imóvel, lá que tem fé pública, toda aquela circunstância? Não. É pelo RG, consta alguma circunstância lá que é casado, por exemplo, no caso de militares, consta lá que é esposa de fulano de tal, que é militar. Aquilo ali prova o estado civil? Também não. Então, o único documento que prova o estado civil é a certidão de casamento ou nascimento no registro civil das pessoas naturais. Então não tem outro documento que prova o estado civil. Você consegue provar o estado civil por esse documento aqui, ok? Então, se você quer alterar seu estado civil ou o estado civil do seu cliente que está lá no cartório errado, você tem que fazer um requerimento, apresentar esse documento aqui atualizado e solicitar que o cartório faça essa alteração. Tudo bem? Da mesma forma, o RG e o CPF. Você apresenta a cópia autenticada ou o próprio documento original, mais um requerimento, paga os emolumentos devidos, se for no caso de pagar, né? No caso, pode ser que seja erro do próprio cartório, você tem que identificar essa situação antes. Beleza? Então tá bom. Vamos passar agora para o tópico 6, que é os principais erros no registro imobiliário, okay? Que acontecem basicamente lá e eu quero passar aqui para você um pouco dessa experiência prática aí. Então aqui, ó, erros no registro imobiliário. Pode acontecer de estar número de rua errado, metragem errada do imóvel, quadra e lote errado. Vou até complementar aqui, que pode ser o nome das partes, nome dos credores, seja no caso de alienação fiduciária, no casamento, regime de bens errado.
Então, assim, são várias as circunstâncias que pode acontecer erro no cartório, que você tem que identificar se foi erro do seu cliente no momento de apresentar, do seu cliente ou de você, né? Porque você também é usuário do serviço extrajudicial. Se foi o erro da própria parte que está requerendo ou se foi o erro do cartório. É bom identificar isso porque você evita que haja uma cobrança aí indevida dos emolumentos, ok? O tabelião ele não pode cobrar quando o erro decorre da própria atuação dele ou de algum preposto que tenha atuado de forma equivocada. Tudo bem? Essa é a finalidade dessa aula, para alertar você que nem sempre as partes têm que pagar os emolumentos para recorrer aí ao cartório para estar arrumando alguma situação que está equivocada lá no cartório. Tudo bem? Então vamos dar sequência. Aqui, ó, o erro pode ser corrigido de duas formas. Aqui a gente já está dentro do cartório de imóveis, tá? Como eu coloquei aqui, erros no registro imobiliário, nós vamos falar sobre erro no cartório. Ele pode ser correção de ofício, quando o próprio tabelião, aí no caso, identifica, vou até colocar um conceitozinho aqui, quando o próprio tabelião não, né, o registrador, quando o próprio registrador ou registradora identifica um equívoco no documento que já foi feito e o erro, quando o próprio registrador identifica o equívoco no documento que já foi feito. O erro, neste caso, é do cartório. Ou seja, o cartório errou no momento de formalizar aquele ato. Então, neste caso, nos termos aí do artigo 213, inciso 1º da Lei 6.015, de 73, deverá se proceder à correção de ofício. Porque esse aqui, pessoal, é uma exceção ao princípio da rogação. E o que é o princípio da rogação? Vamos falar sobre isso. O princípio da rogação, ele determina que ao tabelião ou ao registrador, eles só podem praticar atos mediante a provocação do usuário do serviço extrajudicial. Ele não pode agir de ofício, até porque se trata de um serviço prestado em caráter privado, mas em delegação do poder público, ou seja, é um serviço público. Ele não pode agir de ofício e corrigir alguma matrícula, alguma coisa assim, desde que não tenha sido erro da sua pessoa, da sua própria, erro dele mesmo ou de algum preposto do cartório dele, ok? Agora, se foi erro dele mesmo, ele mesmo corrige. Agora, se não foi, a parte tem que solicitar para que possa estar corrigindo aquele ato. Tudo bem? Então é isso. Aí, no caso, houve aqui, no caso eu falei sobre o princípio da rogação, que as partes só podem, o cartório só pode praticar um ato se as partes manifestarem, só que requererem, no caso, né? Só que a exceção é o princípio da rogação, que no caso ele vai se dar quando há uma correção de ofício a ser feita pelo registrador, ok? Neste caso aqui, nós temos quando o registrador identifica que há um erro e este erro não foi em decorrência da sua atuação. Logo, observa-se que é um erro da parte. Então, se foi erro da parte, que no caso aqui é o usuário do serviço extrajudicial, haverá pagamento dos emolumentos. Vou destacar isso aqui, até colocar em amarelo. E neste caso aqui, não haverá o pagamento dos emolumentos. Então, no primeiro caso, há o pagamento dos emolumentos, não há o pagamento dos emolumentos. E já na correção por requerimento, quando o erro decorre da parte ou dos documentos, por ela apresentado documentos errados, haverá o pagamento aí dos emolumentos. Beleza? Coloquei uma observação aqui para a gente conversar sobre, que é um caso prático. Erros no registro imobiliário são mais sensíveis e devem ter cautela em sua análise. Vamos ver um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. É uma escritura pública de compra e venda e que não há menção do box é a garagem, tá? Vinculado ao imóvel. Ou seja,
Lá no registro de imóveis consta o box conjuntamente com o apartamento, mas na escritura isso não foi identificado. Como se trata de um erro da substância do ato, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, é um erro que é o objeto daquela escritura pública, é o objetivo que você visa com aquela escritura pública, tem um equívoco. Então como é que você faz nesse caso? Como que se corrige? Como é da substância do ato, não dá para corrigir de outra forma, senão por uma re-ratificação, tendo que chamar todas as partes envolvidas no negócio jurídico para que todas elas assinem novamente e o tabelião vai assinar novamente, ok? Porque senão aquele negócio jurídico não vai ter validade jurídica, ele não vai ter a sua finalidade cumprida, beleza? Entenderam até aqui? Então vamos continuar, porque tem ainda o último tópico aqui que é sobre ata notarial. Pessoal, a ata notarial é um documento aí de extrema relevância que foi instituída pela Lei 8935 de 94. Essa lei, a Lei número 8935 de 94, é um verdadeiro estatuto do notário e registrador. Lá nessa lei é estipulado diversas circunstâncias, como por exemplo, disciplina a responsabilidade civil, responsabilidade criminal, trata de deveres do notário e registrador, também disciplina penalidades, formas de ingresso, que é por concurso público, vacância do serviço extrajudicial e demais outras situações. Então, assim, nessa lei, que é a Lei 8935 de 94, ela vai dizer que o serviço notarial e registral ele é prestado em caráter privado por delegação do poder público. Na Lei 8935 de 94, ela verdadeiramente regula o artigo 236 da Constituição Federal, que lá fala que o serviço será prestado em caráter privado por delegação do poder público. Ok? É a regulamentação aí, no caso, do artigo 236 da Constituição Federal. Beleza? E dentro dessa circunstância aqui, a ata notarial foi inserida pela Lei 8935 de 94. É claro também que, atualmente, a ata notarial está inserida no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil deu uma ênfase aí na ata notarial e estipulando que ela pode ser utilizada para diversas circunstâncias que eu vou falar aqui para a gente também. Ok? Então, beleza, ela foi instituída pela Lei 8935 de 94. Se você quiser saber um pouco mais sobre situações específicas aí do registro de imóveis, recomendo que você dê uma olhada nessa lei. É uma lei pequena, tá? Não é muito grande. Então, é interessante você que quer aprender um pouco mais sobre... Lá vai ter a diferença de reconhecimento de firma, autenticação de cópias, vai ter todos os serviços notariais e registrais, que são 7 tipos de cartório. Vai mostrar ali todas as... Deixa eu voltar a câmera para mim. Vai mostrar ali todas as atividades específicas do tabelião e do registrador, ok? Então é muito importante que você que queira atuar perante os cartórios, que você conheça qual é o profissional que você está trabalhando, ok? Lá tem tudo falando sobre isso, recomendo que você leia sobre essa lei. Posso fazer até um vídeo depois falando especificamente dessa lei e dos principais serviços que os cartórios prestam, ok? Então tá bom. Passado aqui, vamos falar sobre um pouco da finalidade da ata notarial. Ela visa, principalmente, autenticar fatos, ok? O objetivo dela não é corrigir erros. Vamos chegar lá, mas você vai entender. O objetivo da ata notarial é autenticar fatos. Inclusive, ela é utilizada para uso capião extrajudicial. Um dos documentos essenciais para que se requeira a uso capião extrajudicial no cartório de imóveis é a ata notarial para fins de uso capião. E o que essa ata visa no procedimento de uso capião atestar? A comprovação de posse. Aquele requerente ele declara ao tabelião que ele mora naquele imóvel em determinado período de tempo, que ele tem todos os documentos que contemplam aí a uso capião. Então ela visa atestar um fato jurídico sobre determinada circunstância. Ela também pode ser utilizada como prova, seja na questão de conversas de WhatsApp, e-mails, seja de algum fato que aconteceu. Por exemplo, você teve o seu carro furtado,
e aí foi num estacionamento de uma farmácia, por exemplo. Você pode estar, mediante uma ata notarial, atestando que naquele carro tinha determinados bens, por exemplo, um notebook, um celular, uma bolsa, um perfume, qualquer outro tipo de coisa você pode atestar na ata notarial. Lembrando que a ata notarial ela não visa dar fé pública naquilo que você afirma. É o tabelião que afirma que você falou. Tem gente que confunde isso. Porque não é porque está numa escritura pública que aquilo é verdade. Ok? O tabelião simplesmente ele atesta aquilo que você contou para ele. Beleza? Principalmente na questão da ata notarial, para fins de uso capião, eu já peguei várias atas notariais e lá consta o seguinte: fulano de tal me disse que mora no imóvel há tanto tempo. Ou seja, ele não fala que a pessoa mora, ele fala que fulano de tal disse para ele, porque ele não tem condição de provar isso. Especificamente no caso da uso capião extrajudicial, quem vai identificar se realmente a pessoa detém a posse ali é o registrador imobiliário, não é o tabelião, ok? Então, por exemplo, a outra coisa interessante da ata notarial é que ela não visa dar qualidade para os objetos. Você não vai ver uma ata notarial, por exemplo, falando que determinada parede de uma casa é feia, ou se aquela parede ela está quebrada. Não, ele pode no máximo constar que ela está tá danificada. Só isso, entendeu? A ata notarial ela não visa passar essa questão de qualidade, visa basicamente atestar fatos, ok? Então, dentro do contexto que a gente está estudando aqui, ela não se encaixa para no caso de correções. Não é o objeto dela, entendeu? Então, vou até escrever aqui, ó. A ata notarial pode ser usada para até colocar as circunstâncias que ela pode ser usada. Número 1, uso capião extrajudicial como meio de prova, atestar fatos em geral. É isso. Para você, advogado, ela é uma excelente ferramenta para estar provando determinadas situações que você queira dar efetividade. E, no caso, ela tem força de presunção relativa de verdade. Então, se o tabelião, por exemplo, atestou que tem uma conversa de WhatsApp naquele teor que o número tal mandou para o número tal determinado teor de mensagem, seja em áudio ou seja em escritos, existe uma presunção relativa de verdade sobre aquilo, cabendo a outra parte provar que você está errado. Então isso é muito importante, principalmente em processos judiciais, que você queira provar determinada situação dentro de um processo, ok? Isso é muito legal. Se tratando aí no caso da ata notarial, é uma circunstância interessante que é a legitimidade ativa, ok? A legitimidade ativa é das partes interessadas naquela ata notarial. Então o tabelião ele não pode ser o requerente de ofício, sob pena de ferir o princípio da impessoalidade. Vamos conversar sobre isso aqui. Por exemplo, se você quer, no caso, corrigir determinada situação no seu documento, não pode o tabelião lavrar uma ata notarial porque ele estaria ferindo o princípio da impessoalidade, ele estaria fazendo aquele em nome dele. E é imprescindível que a ata notarial ela tenha um requerente ali no caso. E o tabelião ele não pode fazer isso porque senão ele vai estar sendo parcial, ele tem que ser imparcial. Beleza? Então, se tratando de erros nos documentos, você tem que fazer um aditivo, uma RERA, uma cláusula em tempo, ou aí, no caso, uma situação que possa estar corrigindo aquele documento sem gerar prejuízo maior para as partes. Beleza? O pessoal já está encerrando a aula, mas vamos terminar aqui, para não ficar muito grande esse vídeo. Então, você entendeu já que não pode o tabelião requerer de ofício, aí, no caso, a ata notarial, por falha, aí, no caso, por falta da pessoalidade, porque ele não tem pessoalidade sobre os negócios jurídicos que são apresentados a ele. Ele tem que ser imparcial, tá bom? Então, vamos responder essa pergunta aqui. Ela pode ser usada para corrigir erros? Olha, poder não pode não. Então, vou colocar não, pois há instrumentos mais adequados para eventuais correções. Então a ata notarial ela tem uma finalidade que é autenticar fatos. Eu já coloquei aqui pra gente. Cadê? Aqui, ó. Ela autentica fatos. O objetivo dela é esse.
Então, ela tem o objetivo principal de autenticar fatos. Não dá para você corrigir determinada situação por ela, tá certo? Então, para finalizar aqui, o último tópico para a gente conversar é sobre o princípio da unidade da fé pública decorrente da delegação estatal. Nossa, Lagos, o que é isso? É o seguinte, vou voltar a tela para mim. Por exemplo, vou dar um caso prático aqui para você tentar me ajudar e para a gente conversar sobre isso, sobre esse tema. Suponhamos que você tenha ido para São Paulo e aí você lá em São Paulo decidiu lavrar uma escritura pública de compra e venda de um imóvel da cidade onde você mora. Você está passeando lá em São Paulo e aí você lavrou uma escritura pública de compra e venda e voltou para sua terra natal, ok? Onde você mora. E aí, na hora que você chegou em casa, você observou que aquela escritura pública está errada. Ou seja, você precisa, ora, de um aditamento ou de uma reratificação. Por quê? Porque a escritura pública já saiu do cartório. Não dá para fazer o tempo e não dá para fazer aí uma cláusula final de correção. Beleza? A gente já estudou sobre isso. Então, você identifica que tem esse erro nessa escritura pública. O que fazer nesse caso? Você vai ter que voltar lá para São Paulo para pedir essa reratificação? Tendo em vista o princípio da unidade da fé pública, você não precisa sair da sua localidade. Você pode estar indo num cartório ali da sua cidade, um tabelionato de notas, para estar solicitando aquela reratificação. Não precisa ser um tabelião. Não precisa ser o próprio tabelião que lavrou aquela escritura, pelo princípio da unidade da fé pública. E isso aí está previsto lá na Lei 8.935 de 94, que diz que as partes podem escolher o tabelião para formalizar o negócio jurídico. Imagina, tanto que ficaria oneroso para você ter que voltar em outra cidade só para requerer aquela retificação daquele documento, entendeu? Então, pelo princípio da unidade da fé pública, isso é permitido e você não precisa sair da sua cidade para estar corrigindo aquela escritura pública, beleza? Agradeço a sua audiência, nós chegamos ao fim dessa aula, espero que você tenha gostado. Deixa algum comentário aqui embaixo dizendo o que você gostou, o que você não gostou também, para me ajudar a melhorar os conteúdos. Se inscreve no canal aqui do YouTube, me siga lá no Instagram, se inscreve também no canal do Telegram para a gente aprender mais aí sobre cartórios e eu te vejo até o próximo vídeo.